Amigos e amigas do rádio, neste ano do centenário e nos que virão depois, porque essas imagens serão devidamente catalogadas, arquivadas, gravadas e ficarão para os jovens saberem quem é que construiu, degrau por degrau, esse patamar em que o rádio se encontra. Hoje é um dia de muita felicidade. Eu sempre estou bem quando eu converso com os amigos, mas existem pessoas que marcaram a vida da gente lá no começo, quando a gente não era nada, e eu digo isso não porque hoje eu sou muita coisa, mas porque eu era um estudante, era um fanático pelo rádio já, e queria aprender. Então eu ia para todos os lugares onde era possível assistir a um programa de rádio. Hoje você pode assistir o programa de rádio da sua casa, porque tem imagem, mas naquele tempo a gente tinha que ir ao auditório, tinha que ir a uma série de outros lugares onde haveria uma transmissão, podia ser uma externa, às vezes era num shopping, aliás, nem tinha shopping center, ali era loja mesmo, ou era na Pirani, ou era na Eletroradiobras, ou sei lá eu mais onde. Mas sem muitas reminiscências, vamos trazer aqui o convidado de hoje, que eu digo e repito com muita alegria, é uma pessoa que eu não via há muito tempo, e aí a gente foi garimpar, procurar onde anda, essa coisa da pesquisa do rádio, e aí eu reencontro o meu querido amigo, o nome é complicado, Jacques Gelsgoren. Bem-vindo. Opa, muito obrigado, você está bom? Eu estou ótimo e repito agora diante de você. É muito gostoso a gente poder recuperar o amigo no sentido de trazer para mais perto e saber que a gente vai contar muita história que até eu desconheço. A história do rádio é uma onda, né? Sim. Onda em círculos concêntricos que nos levam a milhares de pensamentos e tudo mais. Vamos começar do começo. Você é brasileiro ou você é estrangeiro com esse nome bastante significativo? 50% eu sou brasileiro. O nome é estrangeiro. Sim. Você nasceu onde e quando? Nasci no Rio, em 1949. Ok. Então, eu sou 2 anos mais velho que você. Eu completei no ano de 2022, no mês de abril, sou ariano. Isso. Meus primeiros 75 anos e você está chegando lá. Estou batendo na porta. Jacques, você se julga um radialista, um homem do rádio, ou uma pessoa da comunicação em geral, alguma coisa assim mais ampla? Bom, se você me perguntar naquelas fichas de hotel o que eu sou, eu digo que eu sou radialista. Se você me perguntar como você perguntou agora, a parte de comunicação me interessa muito. Mas o radialismo é uma paixão que eu não vou conseguir explicar. Sabe, porque não foi uma parte grande da minha vida que eu passei no rádio, mas foi das melhores. Foi intensa. Isso que é importante. Você marcou a vida de muita gente que está hoje nos vendo e ouvindo, que vai falar, nossa, quanto tempo, até por causa das datas, das coisas que virão, com certeza as pessoas vão lembrar e falar, puxa vida, por onde andava o Jacques? O que ele estava fazendo? Então, nós vamos, no decorrer da conversa, nós vamos explorar esse lado. O Jacques estava no Rio, começou a fazer alguma coisa, não tinha faculdade de comunicação naquele tempo ainda, mas como é que você encontrou o fio do rádio para começar a fazer alguma coisa? Foi no Rio? Foi. 1968 ou 67, eu não lembro bem. O Silvio Santos era uma figura totalmente estranha no Rio de Janeiro. Aí ele começou a apresentar o programa de televisão dele, que vinha direto aqui da Tupi. E eu comecei a ouvir o programa, depois veio o da Globo, e eu olhava e falava, que cara estranho, muito bom. Sabe, era na minha cabeça uma novidade no rádio, na TV. Aí eu falei, vou conhecer esse sujeito, porque de repente eu tenho algumas ideias para o programa dele. E de fato eu tinha, porque eu queria colocar um computador naquela época no auditório. A parte técnica não funcionou, mas eu levei as ideias para ele.
Aí bati na porta da casa dele, a secretária dele me atendeu e disse: ele quer até falar contigo, mas vá na Rádio Nacional, que ele vai fazer o programa às 11h30, 11 horas, e ele conversa contigo lá. E eu, de fato, fui. Bati na porta, entrei, estava ele sentado no estúdio, fazendo rádio. Foi um contato mais íntimo que começou a partir daí. Eu era amigo do Big Boy, fui amigo do Ademir, mas o Silvio Santos eu fui muitas vezes naquela rádio. E olhava ele trabalhar e via como ele se transformava com a luz vermelha acesa, e via também como como ele voltava a ser ele próprio quando a luz apagava. Então, até a voz, até a asma da voz mudava. E olhei, trabalhei com ele muitos anos. E falei, isso daqui é uma coisa que não é difícil de fazer. Eu tinha a possibilidade na minha cabeça de fazer rádio, quer dizer, não estava fazendo, mas podia. O tempo foi passando e chegou em 1973, 74, quando ele começou a fazer a TV dele próprio. Ele acabou aquele tempo que ele tinha comigo. Sabe, não tinha mais a manha de poder conversar comigo uma vez por semana. E sem conversar comigo uma vez por semana, não tinha troca de ideias. Sem troca de ideias, não tinha trabalho. Aí eu falei, vou parar, vou sair por aí viajando. Era a época dos hippies, era a época da vida mais livre. E eu saí andando pelo Brasil, até que um dia eu estava em Ouro Preto, alguém chegou em Ouro Preto, era o pessoal que estava fazendo o Som Nosso de Cada Dia em Belo Horizonte. Aí eu sempre fui muito entrão, eu tinha a chave de uma república naquela época, e falei, não, vem todo mundo para cá, porque eu tenho o espaço aí para todo mundo dormir uns dias, e ali a gente almoça, eu conheço não sei o quê. Aí, de fato, eles vieram. E, na hora de ir embora, eles disseram assim, você vai com a gente. Aí eu sou descompromissado, né? Aí você vai com a gente. No fim, o cara pegou a chave do carro dele, jogou na minha mão, falou, você leva o carro que eu vou de avião. Aí chegando em São Paulo, eles estavam acabando de construir a ideia da Tenda do Calvário, que era um teatro que trabalhava com a ideia de fazer rock and roll. Então já estava tudo assim, eu sempre gostei da música e tal, então entrei nessa história do rock and roll também. O teatro foi inaugurado, 2 meses depois ele foi invadido pela polícia e acabou. Era na Igreja do Calvário, era um teatro de padres. Aí eu falei, e agora, Jacques, o que vai acontecer? Aí eu falei, mas eu não canto, eu não sapateio, eu não componho, eu não toco nenhum instrumento, eu sou um roqueiro que não tem um afazer. Nisso, a vida me ajudou porque pintou o Festival de Acanga. Aí vou eu, free também, para o Festival de Acanga, o que eu vou fazer nesse festival? Aí falei, vou fazer a barraca de achados e perdidos. Jacques, desculpe interrompê-lo, mas essa coisa de barraca de achados e perdidos é um achado, é muito legal. Um pouquinho melhor como é que isso foi avante. E também uma outra pergunta. Você era mochileiro nessa época? Digamos, eu era um mochileiro mais ou menos, mochileiro de elite, eu acho. Sabe? Eu tinha mais ou menos como me virar, tinha mais ou menos um certo conforto, uma liberdade. Então, eu via muita gente sem isso, via muita gente com isso. Aí, nessa barraca de achados e perdidos, me possibilitou uma coisa muito interessante, porque o Festival de Acanga, o primeiro deles, em 69, ele desculpe, em 74, ele não tinha um apresentador formal. Então, a coisa ia acontecendo. E nessa da coisa ia acontecendo, eu no palco falando os achados e perdidos,
acabou me introduzindo naquele momento de apresentação, mas fiquei conhecido em cima do palco por estar falando entre cada grupo, e gostei da ideia. Só não gostei porque 3 dias depois acabou. Aí voltei àquele grande problema. Aí teve um festival na Palhoça. Eu fui para o Festival da Palhoça. Fiquei lá uns dias, encontrei umas amigas, ou virei amigo das amigas. Fui para o Rio Grande do Sul, num carro, era uma Variant, sem rádio. Então, numa viagem comprida, eu era o meu rádio, eu era o meu apresentador, eu era a minha música, eu era a carta que tinha chegado para o apresentador, eu era tudo. E chegamos em Porto Alegre. E fomos a uma cidadezinha pequena e estávamos olhando para as árvores e aquela refração da luz e aquilo, toda a maravilha. Uma menina virou para mim e falou: "Você sabe que eu sei fazer caleidoscópio?" Aí aquilo lá juntou uma coisa com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. Falei: é isso aí, um programa de rádio chamado Caleidoscópio. E voltei para São Paulo, naquele mesmo carro sem rádio. E aperfeiçoei os meus pensamentos, chegando aqui... Com as moças ou sem as moças? Hã? Com as moças ou as deixou lá? Não, as deixei lá, elas eram de lá. Elas eram de São Leopoldo. E Palhoça aqui, o Festival de Palhoça que você disse antes é de Santa Catarina. Seria? Isso, exatamente. É um lugar você fez o percurso de Palhoça a Porto Alegre e depois voltou para São Paulo. Ok, agora ficou mais claro. Cheguei em São Paulo com aquilo tudo mais ou menos formalizado na minha cabeça, que era o rádio. Não quero rádio. Saberia fazer o rádio. E fui procurar que rádio eu deveria procurar. Fui numa rádio de padres, eu já havia trabalhado com padre aqui, conheci um padre no Rio, e eu sou judeu, eu não tenho nada a ver com o padre, mas ao mesmo tempo, nem eles têm a ver comigo, mas a gente sempre se respeitou muito. Pediu um programa na Rádio América, para o João Pimentel, que era o diretor da rádio. O João Pimentel virou e falou: ontem mesmo teve uma criatura aqui querendo fazer um programa desse tipo que você está falando. Eu pedi para ele me trazer um piloto. Vou ter que pedir para você também. E eu levei o meu uns 3 dias depois. E o outro não levou. Consequentemente, a hora que eu fui perguntar se deu certo, ele olhou para mim e falou: não, o pessoal todo aqui gostou, vamos fazer logo. Aí eu falei: mas que horas? Ele falou: vamos fazer isso da meia-noite às 2. Eu já fiquei chocado, porque eu não havia nem pensado em fazer 2 horas de programa. Aí eu perguntei: em que dia? Ele falou: todos. Aí eu falei: mas todos? Sábado, domingo? Sábado e domingo também. E a hora de perguntar quando que ia começar, ele falou: vamos começar isso logo já, entendeu? E me jogou no fogo e eu não podia sair da fogueira. Fui eu que fui lá pedir. Aí eu falei: agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, eu vou fazer mesmo. Aí foi um momento onde juntou todas aquelas amizades, tudo que eu conhecia no meio do caminho, o pessoal me deu maior força, eu fui para a rádio e fui fazer o programa Caleidoscópio da meia-noite às 2. Tive uma ajuda que eu posso dizer que foi o meu anjo da guarda. Ele invadiu o meu espaço mental durante 2 minutos no primeiro dia do programa. O nome dele é Nassim Filho, você deve saber exatamente quem é. O seu Nassim, ele tinha um programa sertanejo, que na época o valor era outro, das 4 às 5 da manhã. E ele disse assim: Jacques, sertanejo e rock é a mesma coisa. A gente trabalha para minorias. E eu tenho ali na biblioteca, na discoteca, na parte de baixo, eu tenho todos os discos que já saíram aqui no Brasil, sabe? Eles me dão. Ele tinha um programa na Bandeirantes que falou: eu tenho, pode usar.
Aí ele me abriu a discoteca dele, mais a discoteca da rádio, mais os discos que eu conhecia, mais os discos que eu conhecia dos meus amigos. Isso tudo começou a ser somado. E no programa que foi ao ar a primeira vez, eu falei, o que vai acontecer? Sabe, eu não tinha um roteiro, eu não tinha uma ideia nem do que eu ia falar. Aí eu falei, o que eu posso falar que não vou engasgar? Essa era a minha preocupação, que eu não vou sair gaguejando, né? Aí eu disse assim, e continuando o nosso programa Caleidoscópio, nós vamos ouvir Bob Dylan. E foi assim que começou o programa Caleidoscópio. Daí para frente, foi só aperfeiçoando. Sabe? Eu tinha passado pelo pior momento. Aqui, claro. Aliás, você se deu bem em todas as situações. Primeiro, entendendo o lado do meu querido João Pimentel, um amigo que eu fiz muito cedo, uma voz muito gostosa, inclusive. Isso. Chegou a ser diretor da rádio, como você falou, mas partiu muito cedo também. O João, ele jogou como um diretor de rádio deve jogar. Ele precisa cumprir horário, ele precisa cobrir os horários. Está vendo que você tem talento, é um jovem. Quantos anos você tinha nessa época? 25, por aí. 25, 26 anos. Um jovem sonhador que queria fazer rádio, está encontrando a sua grande oportunidade, não importa o horário, porque depois as coisas podem mudar ou não. Às vezes elas se fixam porque elas nasceram para aquela faixa horária. E aí você se sentiu, com a sua liberdade e a sua vontade de acertar, você se sentiu dono de um pedaço. Me surpreende o fato de você falar do querido tio Nassim, como o pessoal o chamava. O Nassim Filho era uma alma sensacional, era um homem maravilhoso, era um sábio, porque dentro da parte da simplicidade que ele trazia, tinha muita filosofia boa e verdadeira, porque às vezes é aí que você encontra o filósofo original, né? Não aquele que fez curso de filosofia e depois no hotel ele põe filósofo como profissão, na pista, como você falou. Mas o Nassim era uma pessoa boníssima, eu trabalhei com ele, fui chefe dele, olha só, acontecem essas inversões na vida, o cara sabia muito mais. E o fato dele falar das minorias, ele matou exatamente um momento do rádio que é importante você entender para você saber o que você vai fazer. Sabe? Porque é preferível você ter 100% dessa minoria do que ter 10% de uma grande maioria que não está nem aí ou não acompanha e tal. Né? A qualidade dentro das minorias ou dos 100% da minoria é muito maior e muito melhor para quem está fazendo o programa. Se vai vender, se vai ter patrocínio e tal, isso é uma coisa que o departamento comercial deve pensar e é problema deles e não nosso. Então, retomando, gostei demais de saber da passagem do Nassim pela sua vida. Faltou a gente dizer o seguinte, a Rádio América estava na Consolação ou já estava na Vila Mariana? Já estava na Vila Mariana. Era a casa dos padres. Os paulinos e as paulinas, as irmãs paulinas, têm uma área muito grande ali. Tanto é que na Domingos de Moraes, se eu não me engano, ali perto do número 1000 ou alguma coisa assim, em frente à estação Ana Rosa do metrô, uma das partes da estação, tem uma grande editora das irmãs e uma livraria muito... Exatamente. Eles são de muitas coisas. E ali, um pouquinho perto da estação Vila Mariana, né, já não é na Ana Rosa, na próxima parada da linha azul, e você encontra a região que tinha uma espécie de um mosteiro lá dos padres, e também uma área que eles usaram para construir a Rádio América. Então, já me reconheci lá dentro e você pode continuar. Não, ali foi glória por um monte de situações. Primeiro, o estúdio era grande, tinha um piano de cauda naquele estúdio. Eu consegui adquirir uma liberdade
de trabalho ali naquela região, naquela área muito grande. Ali tinha o Lar Escola São Francisco. E o Lar Escola São Francisco dava aula e adotava um monte de meninos com certa deficiência. E um dia por semana, pode ter sido quarta ou quinta, eles deixavam os meninos saírem de noite com um monitor para ir à rádio assistir o programa. Então, isso é glorioso. Outra história que aconteceu importante foi na FEBEM. Eu conheci um monitor da FEBEM, mas ele já era delegado de menores quando eu o conheci. Ele queria me falar comigo, eu fiquei achando estranho que ele quer falar comigo, e a hora que ele chegou, ele me deu um abraço e falou que bom te conhecer, por quê, e disse o seguinte, a norma que ele tinha com a moçada da FEBEM era se comportou de dia, houve o programa de noite. Então, são coisas que acontecem, você fica sabendo, mas na hora você não sabe. Os padres, né, da Rádio América, eles conseguiram entender que a palavra do Jacques ali naquela época nada mais era do que as palavras que eles falavam com etimologia igual, mas com palavras diferentes. Sabe, eu era paz e amor, eles eram só amor. Eles acreditavam num ser superior que deu nome e tudo. Eu acho que existe um ser superior, mas eu não dava nome aos bois, não. Mas era a mesma coisa. Sabe? O cumprimento que eu dava aos padres na hora que eu os via era muito respeitoso, sabe? Era uma coisa que não podia ser diferente. Sabe? No dia lá de não sei o que, fui arrumar um paletó para ir na festa que eles estavam dando, porque era o dia que todo mundo ia de paletó, mas não era. Era o dia que ninguém ia de paletó. Era uma festa de Natal, uma festa de fim de ano, assim. Eu falei, agora eu tenho que ir. Bacanão, né? E aí eu fui com o paletó e era o dia que todo mundo aproveitou para tirar o paletó. Mas tudo bem, eu gostei muito de ter conhecido os padres, conheci as freiras, eles são de uma congregação que não tem igreja, eles só falam em comunicação. Porém, dentro dos 100 anos de rádio que você comentou no início, os padres começaram, além de editar a Bíblia, começaram a fazer rádio por um outro motivo. Depois é que a coisa enveredou por esse caminho. Os padres, a igreja ganhou as rádios da fronteira para evitar que as rádios de outros países invadissem o território nacional. Então, eles tinham rádios com muita potência nas fronteiras e abatiam o som da rádio da Venezuela, da rádio da Bolívia, da rádio da Argentina. Eles anulavam isso. Essa era a função do rádio dos padres vista pelo governo na época. Nós estamos falando tipo Getúlio. Quando eu fui fazer o programa de rádio do Caleidoscópio, já era o Geisel. O Brasil já estava um pouquinho tentando se transformar. O inverso do que está acontecendo hoje. Sabe? Hoje o pessoal está tendendo a ser como eles eram. E o Geisel tentou fazer alguma coisa como deveria ser. Mas tudo bem, também a gente está aqui para isso. Né? Mas o gosto pelo rádio, mais esse respeito, e mais uma coisa que você também comentou, Luiz, o patrocínio. O patrocínio, se tivesse que chegar via os contatos da rádio, não chegaria nunca. Não chegaria nunca. Se tivesse que aparecer via o Jacques, também ia ser muito difícil. Mas ele apareceu via o cliente, ele apareceu via a agência. Foi uma obra muito interessante, um case. Estou me referindo principalmente ao Wagner Yoshihara, que era a mídia na Alcântara Machado, o professor. O Wagner ele editou um livro agora
e no livro até ele conta essa história do caleidoscópio, como ele conseguiu botar Que Bom no horário da meia-noite. Sabe? Como o programa teve essa sorte. Primeiro, ele gostava de rock and roll. Segundo, ele falou: eu não vou conseguir jamais colocar um cliente grande à meia-noite, porque eu não tenho justificativa. A profissão dele tem a ver com números. E eu não tinha números. Mas, em determinado momento, ele conseguiu fazer o seguinte. Ele queria fazer, porque queria fazer no caleidoscópio de meia-noite às 2h. Aí ele levou para o cliente a possibilidade de fazer o anúncio ao meio-dia, que tinha Ibope, e condicionar a propaganda do meio-dia no programa da meia-noite. Aí a coisa aconteceu. Aí aconteceu com um, foi acontecer com o outro, sabe? A coisa ficou no outro patamar, um patamar de, vou dizer, não ganhar grana, mas ganhar status. Então, o programa teve essa grande vantagem. Eu queria só aproveitar para dizer, o pessoal que nos acompanha nem sempre é do ramo, mas tem muita gente que acompanha e gosta, e ainda escreve numa das nossas redes sociais, nós estamos em 4 ou 5, aqui na tela vocês vão ver em quantos ícones nós estamos, né, quantos sinais eletrônicos nós estamos, sempre através do streaming, conversando com personalidades como o Jacques de hoje. O Jacques foi, durante muito tempo, conhecido não por aquele sobrenome de batismo que ele teve, que nós apresentamos no começo, que está escrito aí, mas ele foi chamado de Jacques Caleidoscópio. Não é sempre, ou é muito difícil, que um sobrenome da pessoa seja tirado do nome do programa que ele achou por bem, já contou antes, como é que surgiu a ideia da amiga dele, e de repente, durante muito tempo, ele foi o Jacques Caleidoscópio. Ninguém sabia quem era o Jacques Gersgorin, se é que a pronúncia é essa. Bom, é austríaco o seu nome, alemão ou o que é? Russo. Ah, muito bem. É mais difícil ainda. Então, Jacques, eu sempre vi em você, sempre senti em você uma pessoa livre, que gostava muito de poder usar da sua liberdade para fazer o seu programa e para fazer as outras coisas que você queria fazer na vida. Você teve medo em algum momento, já que passou pela época da Revolução, você teve medo de ser preso? Ou, em algum momento, alguém lá do Departamento de Ordem Pública e Social chamou você de lado para conversar, falou, baixa a bola aqui, muda o que você está fazendo aqui? Alguma vez você foi instado pelos órgãos oficiais? Não, a pergunta é boa, mas nunca fui. Não existia a menor chance. Primeiro, trabalhar na Rádio de Padres já induzia a achar que ali não ia ter nada de anormal, né? Mas não só isso. Tudo que eu fazia, excluindo alguns temas mais pesados, não atrapalhava ninguém, sabe? Eu não podia me deixar de falar em droga naquela época. Então, ia lá um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, ia lá quem que fosse, do Nelson Mota, era um assunto. Então, não era uma coisa, eu não estava mandando todo mundo se drogar, estava falando sobre o assunto. Sobre política, eu não podia me envolver porque, primeiro, não existia nem política, a gente estava totalmente fechado na época. Mas, aquilo que eu falei, o Geisel foi o primeiro dos militares a achar que pode ter uma abertura nessa história toda. Então, eu até conheci o presidente. Mas eu não tive problema, não tive. Isso é importante porque, às vezes, né, eu me lembro da dona Suzana Silvano, era um outro nome, não vou lembrar agora,
que era a famigerada dona da censura, como a gente dizia. Por quê? Porque os programas tinham que mandar roteiro para lá. Você já justificou que a rádio ela era mais, assim, não estava sob o ponto de vista dos censores todos, e não era só ela, mas eram vários outros censores, que analisavam programas por programas, liam os jornais inteiros antes de serem publicados, rodados e tudo mais, para fazer a sua justificativa. Isso aqui não vai, isso aqui pode ir, mas com alterações e tal. Então, é bom saber que você conseguiu ser verdadeiro, tranquilo e como você era na realidade, dentro desse período que não era tão fácil de passar por ele. Isso é muito legal. Você teve sorte e o seu jeito de levar as coisas também ajudou, provavelmente, a maneirar. Eu não sofri nada também, mas a capa de disco era censurada, algumas músicas brasileiras eram censuradas, e o resto era gente que o carinha nem sabia quem era, sabe? Falar em Gentle Giant, os caras, sabe? E Mahavishnu, quem é? Então, a minha vida se resumia um pouco a Mahavishnu, a Gianluca Ponty, sabe? a Jaco Pastorius, aos Beatles. Eles sabiam que os Beatles eram meio infantil, meio crianção, não entendiam muito o 68 deles. Então, a coisa ia passando. Por exemplo, a capa do Blind Faith, no Brasil, ela saiu preta. E é uma capa belíssima, de uma menina jogando um aviãozinho. Então, é triste você saber disso. Mas... Depois que a gente sabe como era o original, a gente realmente fica pensando por que foi assim, né? Não deixavam aparecer. Mas eu tive um monte de sorte, Luiz. Eu tive, sabe, em 75, 76, começaram a surgir no Brasil elementos bons em alguma quantidade de música popular brasileira. Até 75 não se conhecia o seu Valença, sabe? O Luiz Melodia era uma pessoa que não tinha obra para expor, sabe? Os conjuntos, a cor do som e sabe, um monte deles, a Vimana. Quem é Vimana, sabe? Então, a partir de 76 a coisa começou a abrir. A Gal Costa começou a tirar a roupa na capa do disco e deixaram. Não tinha muito disso antes. Os Mutantes estavam numa crise muito grande, então eles não estavam mais juntos. A Rita Lee estava fazendo pop, não estava mais fazendo rock. Mas, de qualquer forma, a música brasileira despontou. E, junto com a música brasileira, veio mais um patrocínio. O patrocínio da Rastro. Rastro era um perfume na época. Então, fiquei muito interessante de ter me procurado. Então, já tinha a goma de mascar Pletz, já pintou a Rastro, e alguma agência ou outra já estava com ciúme do que um fez e ele também não pode fazer. Sabe, o Wagner Yoshihara era um professor, ele chegava na frente de todo mundo. Então, a coisa foi acontecendo. Veio a Starup e eu sempre fui fominha pelo rádio, a partir de algum instante lá. Já não era mais rock, era rádio. Eu anunciava o programa do padre, mas anunciava por prazer. Então, era uma chamada bem feita, sabe? Porque eu não precisava fazer mesmo. Então, antes do programa, tinha um programa do padre Caetano de Vasconcelos. Ele falava 1 minuto. Era uma gravação velha, que ele falava sobre qualquer coisa do bem. Então, eu dizia, e agora, com as sábias palavras de padre Caetano de Vasconcelos, a pausa da meia-noite. Aí o padre falava um pouquinho, e muitas vezes, na ausência de um assunto para mim, eu botava, em outras palavras, o que o padre acabava de falar, sabe? Porque era eu mesmo, não era diferente do que eu queria falar, sabe?
Era ficar juntinho, era o calor da noite, era sabe, o astral, as estrelas, o pensamento conjunto. Ele falava isso do jeito dele. Eu falava isso do meu. Então, era legal. É legal, isso é legal. Deixa eu aproveitar, veio-me à mente o nome da dona Solange Hernandes, que era a chefe da censura. Então, para não ficar uma informação pela metade, e não é necessário que as pessoas também fiquem procurando no Google o nome da senhora que era a chefe geral de vários outros censores, era a dona Solange. A gente tinha medo, a gente morria de medo quando alguém falava, olha, a dona Solange ligou, ou ligou uma pessoa em nome da... Nossa, a gente tremia, porque em outras emissoras era tudo muito difícil, a gente tinha que submeter. Eu, num período, trabalhei na TV Cultura, os nossos roteiros eram feitos anteriormente ao programa ir ao ar, ou ao vivo, ou ser gravado, para ter o jargão ok, liberado pela censura federal. Isso. Depois também tinha aquela abertura do programa dizendo este programa foi aprovado, já era até uma gravação pelo departamento. Bom, enfim, são outros tempos, mas isso faz parte da história do nosso rádio. Isso, não fosse isso. Não fosse isso que você falou, o Herzog estava vivo. E aí é uma triste lembrança, não vou falar, já falei algumas vezes. Cadê? Põe eu aí. Obrigado, seu diretor. Às vezes ele esquece de pôr, deixa só falando em off. No dia em que eu estava na TV Cultura, gravando o meu TV2 Pop Show, que era uma das coisas gostosas que eu tinha, entre outras coisas, porque aula era legal fazer, mas a aula é um peso, né? É o profissional. O programa que eu fazia com muito carinho e muito gosto, apesar de não ter R$1, nem um cruzeiro na época, de verba, né? Era um programa feito na base da amizade e por causa das gravadoras, era o TV2 Pop Show. E eu estou gravando o TV2 Pop Show num estúdio, aí passam dois senhores que eu não tenho a menor ideia de quem eram, estavam com um casaco 7/8 que vinha até a perna, como se fosse um sobretudo, e aí fica um asterisco, porque depois eu vou perguntar por que usaram esse nome, e aí esses senhores foram até o outro estúdio, que era o estúdio ao vivo, que fazia programas ao vivo, e saíram mais ou menos ladeando o Vladimir Herzog. Foi a última vez que eu o vi, porque ele estava dirigindo o Jornal da Cultura ao vivo no ar. E aí, por algum motivo, eles foram lá, buscaram, e o resto a gente já sabe o que acontece. De lembrança que eu tenho, foi uma das vezes que eu chorei mesmo. Foi uma coisa muito doida. Mas, de qualquer forma, isso pode explicar muita coisa do Brasil. Levaram um cidadão cheio de cultura, um jornalista demais, né? Levaram ele embora. E depois, com a cara dura, disseram que não foi, não. Mas tudo bem. Já foi. Fala do Sobretudo. Sobretudo foi o seguinte, eu saí depois que o Caleidoscópio acabou, ele passou pela Excelsior e acabou. Chegou a Rádio Antena 1, aqui em São Paulo, que era a rádio que havia sido comprada dos padres da Rádio América para fazer o FM aqui. Então, eu já estava ambientado, me convidaram para apresentar e produzir uma ideia para eles. E depois uma outra ideia para eles mesmos. E depois eles ganharam a Rádio América AM no Rio e me mandaram para o Rio. E depois, não sei o que, sabe? Foi um monte de coisas que eu... Em São Paulo era uma rádio de garagem, é isso? Quem? Na Rádio Antena 1? Não. Era uma garagem, não? Não, a Rádio Antena 1 apresentava a mesma programação do AM no FM. Aí eles pegaram e venderam isso para o Orlando Negrão. Tá. O Orlando Negrão compôs a Rádio Antena 1 FM e ele tinha que ter programação
E o primeiro programa real que teve lá foi o Contatos Imediatos, que foi um pedido dele para eu criar. Ele falou assim, sabe o que é? O filme não apareceu, mas vem. Chama-se não sei o quê. E a música é essa. O que dá para fazer? Aí eu falei, a gente vai para Augusta. O rastro já tinha a ver com a Rua Augusta. Quando você falou em rastro, eu já estava vendo a movimentação da moçada. Era a loja da Starup que recebia a comunicação. Mandavam para ele o recado, né? Era um pombo-correio, o recado de um carro para outro. Mas, feito isso, o rádio, esse programa acabou caindo na mão do Arnaldo Sacomani, porque ele queria e eu já tinha feito, então não era mais glorioso para mim. Veio um que chamava Número Mágico. O Número Mágico também pusemos no ar, ocupava umas 2 horas de sábado, e depois veio, a pedido da revista Playboy, de meia-noite às 4 da manhã, um programa chamado Rádio Revista Playboy, e que eu montei esse programa, embora não apresentasse. E eu fui para o Rio, fiz outro negócio na rádio, depois fui para Goiás. E em Goiânia, eu tive uma atividade totalmente diferente. Eu tive uma fábrica de cadernos. E essa fábrica começou em 85 e terminou em 94. A gente vendeu a fábrica. E o que eu vou fazer agora? Eu sempre fui meio... Nessa aventura que você colocou aí, a NET, em 95, 97, estava chegando em Goiânia. Não existia TV por assinatura em Goiânia. A NET chegou e programação zero, não tinha nada. Aí eu falei, e agora? Eu quero. Aí fui lá e fiquei sabendo que o carinha era jogo duro, mas se você levasse um programa pronto, ele botava no ar porque não tinha nada. Eu levei uns 20 programas. Tudo saído de mim mesmo, do meu bolso de entrevista e blá, blá, com abertura, com vinheta, sem comercial. E a hora que eu fui lá pedir, realmente, ele falou, não, mas tem que não sei o quê. Eu falei, não, tem que nada, está tudo aqui. Aí ele me deu o horário, que eu não posso nem precisar o horário, porque o mesmo e os outros, os anteriores programas, rolavam o dia todo. Então não tinha outra coisa. Então, você passava na rua, era a vinheta do programa tocando, era a entrevista que estava sendo feita tocando, no ar. E depois veio um padre que fazia a mesma coisa, comprou o horário lá e falava da igreja dele. Então, eu fiz esse programa chamado Sobretudo, Jaque Sobretudo. Então, eu fiquei Jaque Sobretudo. A minha companheira, de repente, perdeu também o nome dela e falou... assim, Jaque Sobretudo. Ela chamava o nome dela com Sobretudo também. E continua a aventura. Eu fui morar um dia numa chácara perto de Goiânia, mas que a NET não pegava. Aí desestimula, né? Deixa um negócio meio estranho. Você fazer alguma coisa que nem você pode ver, sabe que você não tem contato. Fiz um programa em Brasília que eu também não podia, tinha que ir para Brasília para fazer, não foi bom. Fui morar depois em Alto Paraíso. Alto Paraíso é uma cidade turística. E em 99 a gente foi morar lá. Em 91, 92, Alto Paraíso ganhou uma rádio comunitária. E essa rádio comunitária, eu falei, tá aí, né? Por que eu não vou mexer com isso? E mexi, fui lá. Fiz um programa chamado Pensando Alto, que era um programa de música e de bate-papo. E fiz um outro programa, que era segunda-feira ao meio-dia, que chamei de Pensando o Alto. Era um programa que era ligado às coisas que aconteciam no Alto Paraíso. Era política,
a parte urbana. Era um negócio que eu entrevistava as pessoas para que as pessoas falassem sobre o problema local ali. Então, também foi gostoso de ter feito. Mas rádio comunitária, né? Aí um dia acabou também. Aí eu saí por aí. Acabei voltando para São Paulo. Aprendi que pode sair de São Paulo e aprendi que pode voltar para São Paulo. Jacques, não é o nosso negócio, a gente não costuma entrar em certas intimidades, mas eu estou pensando aqui, que mulher aguentaria este seu estilo de vida, de sai daqui e vai para lá? Você encontrou alguém que fosse exatamente essa sua metade acompanhando, vai para a tenda, vai para a cabana, vai para a barraca, vai para... Teve uma, mas que em 22, 23 anos de casado, isso redundou numa encheção de saco, sabe? A gente ficava junto muito tempo. A gente, sabe, não tinha folga. E quem sabe, erroneamente, a gente não entendeu na hora certa que tinha que ter uma folga, sabe? Então, a gente trabalhava junto, a gente morava junto, a gente cuidava dos filhos junto, escolhia o mesmo cachorro e a refeição, e escolhia... Era, sabe, e ficar um ano para um ano para outro. No fim, depois de um tempo, isso não funciona mais, infelizmente. Mas foi uma boa companheira. Você teve quantos filhos? Eu, 2. Um com ela e uma outra. Eles são, vamos dizer assim, como nova geração, mais livres, mais pensamento aberto do que você, ou você continua dando show nessa área e eles são mais conservadores? Não, eu tenho um que ele faz... o negócio dele é esporte, educação física, corpo. É casado há uns 10 anos e o negócio é cuidar do corpo. Então, ele viaja, está agora em Santa Mônica, no festival não sei de quê, e volta não sei para onde, e tem uma casa mais para o campo, tem outra mais para a cidade, e uma casa em Alto Paraíso, e ele não se fixa, mas o negócio dele não é tão cultural. Então, eu não posso nem falar que não é criativo, porque é criativo, sim. Não é da mesma família que a minha, mas é uma criatura legal. E o outro é um careta, sabe? Gosto muito, ele toma conta de mim, ele está com 50 anos, então não precisa muito. Eu vou te contar, eu vi um sapato na internet e comprei para mim. Eu achei um sapato até meio clássico, porque eu falei, vou comprar porque eu tenho um marrom escuro, esse daqui é um bege, e comprei. Aí mandei para ele a foto do sapato, falei, quer um desse? Resposta. Ele disse, ou eu ando de sapato social para o trabalho, ou eu ando de tênis, isso aí não me interessa, não. Então, ele é assim. Cada um tem a sua maneira de ver e de viver. Agora, eu ainda tenho que fazer uma pergunta, a gente está chegando nos últimos 10 minutos de programa e eles passam mais depressa do que o resto, porque o programa também vai rápido, mas a gente tem as nossas normas, tem que seguir. Jacques, nasceram algumas rádios especializadas em rock. Em 1985, eu tive a honra e a sorte de criar uma emissora chamada 89 FM, por questões que todo mundo já acompanhou nas nossas redes sociais. Lá tem como nasceu 89, como ela surgiu, por quê, etc, etc. Antes disso, teve a 97 FM, que era uma rádio de Santo André, começando o FM da família Constantino, que trabalhou com rock. Depois veio a Mix, a Kiss, eu às vezes me atrapalho por causa da sonoridade. A Kiss FM,
que também se especializou em rock. Nunca você foi chamado para ir para uma dessas ou teve ideia de, falou, eu vou levar um projeto, um programa ou alguma coisa nesse sentido? 2 amigos meus me levaram para conhecer o diretor, ou sei lá quem, mas era uma figura importante, da Rádio Kiss. A Rádio Kiss era ali na Paulista, não é isso? Ainda é. Então, entramos na sala, conversamos, ele gostou muito do papo, ele falou que o horário da meia-noite existia, mas ele, categoricamente, sabe, não tinha ponto nem tinha vírgula. Ele disse assim, mas nós que escolhemos as músicas. Aí eu falei, o quê? Como é que é isso? A única coisa que eu sou... A minha parte melhor é essa, sabe, o conhecimento que eu tenho das coisas que aconteceram do início do rock and roll até agora, sabe, da parte cultural, que eu falo sobre 8.000 anos passados com a maior naturalidade, e eu ainda tenho que aguentar a música que eles vão tocar para mim. Não deu certo, não. Foi uma vez só. E agora a rádio está no seu pior momento, sabe? Esse negócio de fazer uma lista e tocar 100, 150 músicas, 120 músicas, todo dia, toda hora, é fácil, sabe? De terminar o mês mandando a programação. Mas, para o ouvinte, eu fui procurar na Rádio Eldorado, onde para ver se tinha alguma coisa decente. Pô, foi difícil voltar para ela, porque é tudo igual. Não vejo muita chance. Porém, eu estou vendo esses podcasts e vejo que os podcasts muito longos não estão valendo muito a pena. Enche muito saco. Mas uma coisa menor pode ser interessante. Uma coisa menor com muito conteúdo. Isso, de repente, eu estou estudando na minha cabeça. Tem algumas anotações, sabe? Uma coisa que eu não vou dizer que vou fazer, mas eu tenho essa pretensão. Olha, eu iria fazer uma pergunta que você já respondeu. Você teria paciência de assumir um horário numa emissora de rádio ou em alguma emissora de televisão? Você já disse que está afim. Você já pensou, não falo mais do SBT nem do Silvio Santos, porque ele está um pouco afastado de coisas, mas sempre falta o talento, sempre falta aquela pessoa que dá ideias, que cria, que é realmente uma fábrica, uma usina de ideias, e que tem condição de ajudar a emissora a sair desse marasmo, dessa mesmice, de ficar copiando, ou comprando o programa lá fora, ou ficar copiando, né? Uma emissora mais forte compra um projeto ou faz uma coisa original, dali a pouco vem 2 ou 3 outras emissoras. Estou falando, por exemplo, das pegadinhas. Né? Não tem uma emissora que não tenha um longo horário com vídeos de pegadinha. Funciona? Parece que funciona. Se não funcionasse, eu não me prendo, não me acrescenta nada, eu também não tenho um humor tão fácil, né? E nem muitos sorrisos guardados para ficar a todo momento abrindo a boca ou ha-ha-ha para coisas que são do dia a dia, que você recebe às vezes no seu WhatsApp e tudo mais. Então, você está disponível no mercado para criar. Isso. Agora, eu vejo o seguinte, você, quando falou desses programas que eles estão comprando, eu acho que isso daqui é 50% só. Os outros 50% dessa possibilidade é que as grandes redes de TV e de rádio, inclusive, eles têm que estar vendendo isso, sabe? Eles não têm que estar comprando. O Brasil tem que ser um exportador de boas ideias, não comprador de ideias velhas, que é o que está acontecendo.
Agora, se alguém bater na minha porta e quiser conversar comigo, eu acho ótimo. Eu bater na porta de alguém para conversar sobre o assunto, eu não vou. Eu não vou é perder tempo. Mesmo. Já temos algumas coordenadas. Você que está assistindo ao programa ou que quer dar uma repassada, fala, olha, lá nos últimos 50 minutos ele falou um negócio interessante. Então, para resumir, o Jacques está disponível, ele continua o mesmo, não o garoto de 25, mas um homem profissional que já disse que gosta de rádio, já tem na veia não só os 100 anos de rádio, mas ele falou dos 8 mil. 8 milhões. De 8 mil anos tem a difusão oral pública, que é o rádio, começou quando começou a escrita. O sujeito escrevia e ele mesmo lia para um público. Isso é rádio. Não tinha onda, não tinha equipamento, mas a função era a mesma. Tá certo. É a comunicação oral, perfeito. Você matou. Então temos aí o Jacques, que exige liberdade para trabalhar no sentido dele poder escolher as músicas, não ficar no listão e muito menos na dependência daquilo que já foi vendido para determinadas gravadoras ou determinados artistas ou empresários, enfim, esses compromissos comerciais, por favor, passem longe do que ele já deixou claro que não é. Cabeça boa, ele demonstrou nessa conversa maravilhosa que nós estamos tendo, e que infelizmente está chegando ao final, que ele está muito bom de cabeça, e imagine o sujeito que era, lá nos anos 70, por aí, já era uma novidade, já era falado porque ele era diferente do resto. O que está faltando hoje, minha gente, é ser diferente, porque igual, não tem dúvida nenhuma, é só você passar de emissora para emissora no dial, você não sabe quem é que está falando, você não sabe o estilo da emissora, porque às vezes ela mistura rock com pop e sertanejo, porque o sertanejo vende da audiência, enfim. Está aí um cara que é para você pensar bem, estou falando com os empresários, que está com o seu talento em dia e completamente disponível no mercado. Já que você não tem noção de como foi gostoso conversar, como eu te disse, a gente já tem aí os nossos minutos contados. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, esse papo delicioso, reencontrar você ainda que de maneira virtual, depois de um tempo em que eu ia lá assistir os seus programas no auditório da Rádio América e tudo mais. Você tem o microfone e a tela para a sua disposição para sua despedida. Luiz Fernando, eu tenho só uma coisa para falar de importante. Você não sabe o tanto que foi gostoso. Você não sabe o tanto que é bom voltar a conversar. E essa lembrança que você teve minha, por incalculável valor. Vai por mim. E sorte para você e para todos. Muito obrigado. Quero ver o Jacques brevemente, ou nos bastidores, ou de preferência diante de câmeras ou microfones, porque é uma figura que chama atenção também. Quem tem figura e tem um bom texto, vai bem. Agora, quem tem conteúdo aqui dentro, vai muito mais longe. Esse foi mais um Vozes do Brasil. Obrigado, Jacques. A gente volta a se falar em breve. Fica com Deus. Até mais. Valeu. E o Vozes do Brasil volta, sempre cumprindo os seus horários, com novas atrações e sempre trazendo algo diferente, como foi no programa de hoje. Então, fiquei muito feliz e espero que você que tenha nos acompanhado possa ver, comentar e rever. Até mais.